Boa noite. Conferindo aqui o áudio. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, Júlio. Seja muito bem-vindo. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Vamos esperar, Júlia, um pouquinho, já te chamo, só um instante, para a gente esperar chegar mais gente. Acabei de entrar, uma boa noite. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, hoje está um calor aqui, está quente, vamos falar de um tema quente. Vamos convidar, gente, o pessoal que está aí online para entrar. Eu convidei bastante gente. Vamos aproveitar o momento aqui para, enquanto a gente espera. Estou chamando aqui o pessoal para entrar. Chama aí, gente, usa o aviãozinho para chamar. Karine, seja bem-vinda. Jussara, bem-vinda. Que bom, sejam muito bem-vindas. Gente, aciona o aviãozinho para chamar mais gente, porque essa live de hoje vai ser maravilhosa, de um tema assim que a gente precisa conversar. É muito importante a gente falar do tema abordado. Eu estou trazendo um convidado assim super fera, super especial. Sabrina, muito bem-vinda. Boa noite. Gente, aciona o aviãozinho para chamar o pessoal. Nossos convidados estão chegando, tomando um cafezinho enquanto aguardo. Hoje nós vamos falar sobre o uso das telas na infância e adolescência. Como dar conta disso, né? É um tema que a gente precisa parar para pensar, já que a tecnologia e as telas fazem parte da nossa vida. Qual é a melhor maneira de fazer uso delas, né? A gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Eu tenho certeza que é motivo aí de aflição para muitos pais. Então, eu penso que é um momento assim muito especial, um momento que a gente vai poder trocar, que a gente vai poder falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, tem gente chegando, Alessandra. Aciona o aviãozinho, chama mais gente para participar. Para quem não me conhece, eu sou Esther Shapiro, eu sou a gestora da Central dos Professores, que é uma empresa voltada para soluções pedagógicas. Nós trabalhamos com o propósito de ajudar alunos e pessoas a se desenvolverem. Nós fazemos um trabalho individualizado, ou com projetos educacionais, ou com consultoria, ou com aulas particulares. E é uma empresa que funciona há 24 anos, se dedicando e ajudando tanto as instituições como os estudantes a alcançarem seus objetivos. E eu sou professora, psicopedagoga e sou especialista em desenvolvimento humano também. Então é um prazer enorme receber vocês aqui e receber o nosso convidado, que ele é muito, muito especial. Gente, eu peço mais uma vez para vocês convidarem os amigos de vocês aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo, porque o assunto que a gente tem para falar hoje é importantíssimo. Se a gente conseguir ter uma abrangência boa, vai ser melhor para todos, né? O nosso intuito é levar conhecimento e informação para o maior número de pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Flávio, bem-vindo. Gisele, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. E
Eu vou apresentar agora o nosso convidado. Gente, o nosso convidado é top. É o professor Júlio César Luchmann. Ele é formado em filosofia e história, é especialista em psicopedagogia, neurociência e emoção. Ele é mestre em educação e doutorando em emoção e cognição. Ele atua como palestrante, como coaching, é escritor e ele é diretor da Oreis Educação, tá? É uma empresa que oferece também formação continuada para professores. Eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar melhor. E enquanto eu chamo ele, eu vou lembrar a todos que vocês podem participar à vontade para fazer perguntas. A gente está junto aí para trabalhar da melhor forma possível esse tema, que é um tema tão atual. Olá, professor, boa noite, é um prazer enorme recebê-lo aqui hoje. Tudo bem, professora? Boa noite. Obrigado pelo convite. Imagina, eu é que agradeço. É muito bom ter pessoas como você, com essa dedicação bacana, com esse trabalho que você faz. E para começar, eu te apresentei um pouco, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para o pessoal do seu jeito, né? O que você faz. Eu sou o professor Júlio, comecei a minha vida como professor igual a praticamente todo mundo, né? Fazendo a graduação e tendo aquele brilho nos olhos durante todo o processo formativo, achando que a vida como professor ia ser mil maravilhas, e a gente, depois que cai na sala de aula, entende que, na verdade, nós nos tornamos bons técnicos durante o curso, mas não necessariamente bons professores, né? Porque essa dimensão do humano, essa dimensão da emoção, a dimensão psicológica, biológica, tudo isso a gente não aprende nos nossos cursos de graduação. E eu digo sempre que eu sou uma pessoa iluminada por Deus no sentido de gostar muito de estudar, né? E como professor universitário, me possibilitou, por estar dentro da universidade, visitar muitos campos do conhecimento. Então, às vezes as pessoas estranham um pouco a apresentação professor Júlio, formado em filosofia, falando sobre bioquímica, falando sobre medicina, falando sobre psiquiatria, mas na verdade todo buscador, né, aquele que corre atrás do conhecimento, que curte o conhecimento, acaba se envolvendo com todas as áreas, né? Então, eu acabei nessa trajetória de vida aí, indo para a área médica, indo para a área psiquiátrica, hoje sou aluno de nutrição, enfim, então, minha vida é uma loucura, assim, né? É um pandemônio de áreas, mas tudo voltado para uma questão muito específica, compreensão de como a emoção interfere na nossa vida, seja na aprendizagem, seja na saúde, enfim, né? Então, o meu ponto de convergência sempre é a emoção. A pergunta que eu sempre tento responder é: de que maneira isso interfere na emoção, né? Maravilha, mas é isso aí. A gente que é apaixonado pelo que faz, tem que entender um pouquinho de cada área, trazer o que há de melhor em cada uma delas, né? E para ajudar as pessoas a se superarem, a evoluírem e a conseguir os seus objetivos. Eu também sou muito apaixonada, Júlio, então, assim, super te entendo e tenho uma admiração enorme por você e pelo seu trabalho, por perceber essa afinidade. Sim, Então, por isso que eu sei que hoje essa live vai ser maravilhosa. O pessoal que está aí não sai, porque o professor Júlio tem muito para contribuir com a gente. Então, lembre, gente, pode perguntar à vontade. Lá em cima tem o link do professor Júlio para você segui-lo aí no canal do Instagram. Também tem o canal da Central dos Professores para vocês seguirem. E depois a gente passa os nossos canais do YouTube. O professor Júlio tem um canal no YouTube muito bacana que vale a pena vocês assistirem, porque contribui muito, abre a mente. O meu também é o canal Mente Aberta, da psicopedagoga Esther Shapiro. E o objetivo é justamente a gente olhar melhor. Como é o nome do seu canal, professor? ciência da emoção, bem fácil de Anota aí, lembrar. gente. Ciência da emoção. Anota porque super recomendo, vale muito a pena. Então, hoje, o que a gente veio falar aqui, né? Crianças no celular.
E isso, com a pandemia, mudou muito a maneira com que os especialistas veem o uso desse aparelho na infância, né? O pessoal tentou medir tempo, tentou fazer com que as crianças não ficassem tão reféns dos aparelhos. Na nossa época, a tela era outra, era a tela de televisão, por isso o título a gente colocou as telas, nós fomos reféns também da televisão, enfim. Mas com a pandemia, com essa história da gente não ter aula presencial, as aulas virtuais, os pais em casa, bagunçou, né, realmente a rotina de todo mundo e colocou esse conceito de tempo de tela em xeque, né? Então, tudo começou a ser feito através das telas, né? A gente conversa com os avós, com os amigos, assiste aula, joga, vê filme, participa de rede social, enfim, tudo foi para o ambiente virtual. Então, a gente também, fora do tempo que fica na tela, precisa de um tempo para fazer outras coisas, né? É uma necessidade de dosar isso. E muitos pais, sobrecarregados, com os filhos dentro de casa, sem escolas, também acabaram deixando essas crianças ficarem mais tempo ali para cobrir uma ociosidade, uma falta de atividade que os pais não têm conta, não dão conta de dar. Então, diante disso tudo, né, como é que aqui no Brasil, né, profissionais de saúde e educação já veem em seu dia a dia, no consultório, os danos excessivos que esses eletrônicos podem causar em algumas crianças? Professor Júlio, você tem recebido crianças com algum tipo de problemas? Quais são os casos mais comuns? O que você pode falar dessa questão do exagero, né? Eu acho que hoje a gente veio tratar, a gente tem que deixar claro que assim, é fato que a gente hoje precisa aprender a conviver com essas novas tecnologias e usá-las como recursos. É inevitável, vamos fazer um bom uso disso, né? Mas o excesso de tudo é ruim. E aí Até eu de queria que água. você... Até de água. Eu queria que você dissesse para a gente, professor, o que você tem visto em termos dos danos, né, que o excesso do uso das telas tem provocado aí nas crianças e nos adolescentes. Você quer por ordem cronológica ou por ordem alfabética? Porque é muita coisa e a gente passaria a noite toda falando aqui, né? Oh, meu Deus, Bom, fala um pouquinho. então, quando a gente vai pensar no uso de eletrônicos no processo educativo e na nossa vida prática, nós precisamos pensar isso sempre a partir de três dimensões e em todas elas existe um impacto, né? Existe um impacto positivo e existe um impacto que o excesso pode causar, que pode levar a patologias. Essas três dimensões são o biológico, a parte receptáculo, né, biológico, o psico, que tem a ver com toda a parte de formação cognitiva, subjetiva, toda a parte de aprendizagem, né, nesse sentido, e no social, já que essa parte do social faz parte do desenvolvimento humano e isso acaba tendo um impacto muito grande, inclusive nas crianças, aí no dia a dia, né? Bom, para a gente falar assim, resumidamente, um pouco de cada coisa. Na parte biológica, nós temos um impacto muito grande em termos de formação de algumas patologias, de algumas doenças. Exemplo, o nosso corpo, todo o nosso corpo é coberto por receptores de pontas, né, de neurônios, de axônios, que estão ali para fazer tanto a recepção de um estímulo que você tenha, como levar e trazer informação. E o funcionamento do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ele é baseado no processo eletrônico. O que é eletrônico? Eletrônico vem de elétrons, né? Então, quando a gente vai voltar lá na nossa boa e velha aula de química, o professor desenhava no quadro um átomo e ele dizia, olha, aqui no centro do átomo nós temos prótons e nêutrons, com carga positiva e carga neutra. E em volta desse núcleo nós temos as eletrosferas com os elétrons.
E o deslocamento de elétrons entre esses átomos é que faz a comunicação do nosso sistema nervoso funcionar. E o nosso sistema nervoso está sendo programado há milhares de anos. Então, para que você possa sentir que alguém está tocando na sua pele, esse receptor levou milhões de anos para chegar a ser o que ele é hoje. E tudo que nós temos hoje de eletrônico, o celular, a televisão, a luz elétrica, essas coisas todas, elas mexem muito com a carga eletrônica do nosso corpo. Porém, como é uma coisa relativamente nova para o processo de aprendizagem, o nosso corpo não tem receptores eletrônicos que conseguem detectar radiação, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, o nosso neurônio ele funciona com 0,67 microvolts. Estamos falando de uma carga extremamente pequena. O nosso corpo, de uma forma geral, na somatória de todas as células e de todo o sistema nervoso, produz 7,5 Hz de frequência eletromagnética. Para quem não é da área e para quem não conhece muito eletromagnetismo, 7,5 Hz é a medida mais baixa que a gente pode ter. A gente mede em Hz, a gente começa em Hz, né? Quando você vai pegar um celular, por exemplo, um único celular gera 2,5 GHz. Giga são bilhões de hertz. O nosso receptor, o nosso corpo não sabe o que é isso, porque não tem receptor para isso. Não existe nada na natureza que gere uma carga tão grande. Nenhum raio na atmosfera gera 2,5 bilhões de hertz de frequência eletromagnética. Nenhum raio. E o celular gera. Se você pegar um micro-ondas, o micro-ondas gera 8 bilhões de hertz. E por isso que hoje muitos países estão proibindo o uso de micro-ondas, muitos deles até 2022, para exclusão total e completa. Mas o nosso corpo não sente. Então, há sim um problema biológico muito grande, interfere no sono, interfere na alimentação, interfere no prazer, porque você sentar na mesa e comer alguma coisa te dá prazer, se você estiver prestando atenção na comida. Agora, se você estiver olhando para a televisão, você não presta atenção na comida e está só empurrando o substrato biológico para dentro do teu sistema digestório. Isso não é alimentação, nem de longe, né? Então, a parte biológica é essa. Na questão psicológica, nós temos alguns danos aí muito grandes, alguns deles voltados para a questão comportamental. A psicanálise começou lá com Freud, veio se desenvolvendo com todos os psicanalistas, até os mais modernos. A psicanálise ela tem uma contribuição muito interessante, ela fala assim, ó, o ser humano ele tem a dimensão do real, né, que é isso que eu tenho aqui com você, e nós temos a dimensão subjetiva do pensamento. Então, quando uma pessoa sente vontade de bater em outra pessoa, ele acumulou uma energia subjetiva. Essa energia não tem para onde ir. Um dos mecanismos que vai entrar em ação para dissipar essa energia é o sonho. Aí o que nós criamos na década de 80 que foi fabuloso? Uma coisa chamada videogame. Por que o videogame é uma coisa fabulosa? Porque entre a dimensão do real e do subjetivo, você coloca uma coisa que é digital e você tem a possibilidade de apertar um gatilho e matar mesmo, de verdade. Lá no videogame, você mata. Então, essa dimensão fez com que a gente esgotasse uma carga tensional que nós temos no subjetivo, que é show de bola. O problema é que se você começa a passar tempo demais nessa dimensão virtual, você começa a ter, por exemplo, uma coisa que é muito comum aqui na clínica, que é a desrealização. O que é a desrealização? Desrealização vem de realidade. Então, a criança que passa muito tempo no videogame, ela começa a jogar na vida como se aquilo fosse real. Nós temos casos, por exemplo, de crianças aqui da cidade, é um caso bem icônico, eu moro em Curitiba hoje, né? De uma criança que se jogou do prédio, de tanto jogar videogame, ele se convenceu de que ao se jogar do prédio ele criaria asas e se tornaria um ser que ele estava vendo lá no videogame. Isso é desrealização. A despersonalização é outra encrenca que nós temos muito grave. Por quê? A criança vive tanto o personagem que quando chega na hora de você fazer essa cisão do real, né, para o imaginário, ele passa a ser o rei da França. E ele não consegue voltar mais. E isso é uma patologia, isso é gravíssimo, né? E os pais não percebem. E para fechar essa primeira fala, também tem a questão da dimensão do social. Essa semana, aqui na minha cidade, a prefeitura liberou as crianças para virem para atendimento individual com um professor, né? E foi uma coisa muito interessante, porque a escola que eu visitei, ela tinha lá umas 20 e poucas salas,
e as crianças vieram e foram cada uma para suas salas. Mas a coisa que eu mais escutava nas salas é: deixa eu brincar com os outros, eu quero ir brincar com os outros. Então, a escola é um centro, é um ponto de encontro muito importante nessa questão social. E a pandemia está detonando a gente nesse sentido. Mas as telinhas já estavam fazendo isso há muito mais tempo. Você pensa, sim. Eu brincamos na rua e tudo mais, né? Hoje as crianças não fazem mais isso de jeito nenhum. É possível Sim. pensar isso. Sim, é verdade. E quando você fala aí dessa despersonalização, né, eu me preocupo muito, porque cada vez mais cedo as crianças estão entrando em contato com a tela, né? Então, aquela velha história, para a gente não cair aqui já no que já foi muito dito, mas de você estar em restaurantes e parece que tem até um texto circulando e, e todo mundo, uma família sentada numa mesa e cada um olhando para sua tela e ninguém conversa, né? Então, essa questão social é a questão que a gente vê mais acontecer. Então, a gente acaba comentando e falando mais sobre ela, né? Então, assim, e aí, isso no âmbito socioemocional, eu acho que interfere bastante, né? Porque essa pessoa, essa criança, ela, ela cresce sem suporte, sem bagagem, sem uma fluência verbal, por exemplo, para se Fluência comunicar. emocional mesmo, é. Fluência emocional mesmo. Não consegue lidar com a frustração, por exemplo, né? Bem comum hoje. Exato, muito comum, verdade, professor. E no seu consultório, você tem recebido casos assim? Como é que tem vindo? Aumentou com a pandemia? Como é que. Absurdamente. Absurdamente. Não só de crianças, mas de adultos também. Porque o nosso sistema emocional, quando a gente vai olhar para o cérebro humano anatomicamente, né? E a gente se pergunta, onde é que está a emoção aí dentro desse cérebro? A gente sabe que a emoção tem interconexões com o cérebro todo, mas existe uma central de comando, que é o nosso cérebro límbico. E o cérebro límbico, ele está na parte mais interna do cérebro, então ele faz parte daquela área mais antiga, né? E a emoção, ela tem uma área do cérebro 50 vezes maior do que a área do nosso neocórtex, que é onde a gente processa as funções executivas, né? Planejamento, tomada de decisão, toda a parte que na psicopedagogia a gente avalia muito, né, para saber, a neuropsicologia também faz isso, para saber se as funções executivas estão acontecendo. E a emoção, além de ser maior, ela também é anterior, porque todo o estímulo que entra é processado no sistema límbico antes de ir para o nosso sistema racional. E aí uma coisa muito engraçada que acontece e que gera um processo patológico muito grande tem a ver com a diminuição do núcleo familiar. Antigamente você tinha 10 filhos e a mãe não tinha como carregar todo mundo no colo. Então, a criança começava a encher o saco da mãe, a mãe falava, sai daqui, some daqui. Hoje não. Hoje há um vínculo emocional extremamente excessivo do pai e da mãe. E aí o que acontece? Quando o pai está em casa, a mãe está em casa, e essa criança também está em casa, nem a criança consegue ficar sozinha, porque ela não tem mais autonomia emocional para brincar, por exemplo, e se divertir sozinha e se autossustentar sozinha, fica lá enchendo o saco do pai e da mãe, nem o pai e a mãe conseguem trabalhar, porque a criança está lá grudada no pé. Então, o que eu percebi no momento da pandemia? Na verdade, não é que surgiu com a pandemia, eu diria que isso se intensificou com a pandemia, né? Com certeza. Uma perda muito grande no sentido emocional, pai, mãe, nível de irritação absurdamente alto. E quando a gente pensa nesse substrato biológico durante um processo de estresse como esse, somado a um processo eletrônico de estar muito perto de tudo que é eletrônico o tempo todo, você tem um corpo biológico que adoece. Então a gente teve, por exemplo, em alguns casos, agora a gente está encerrando aqui o mês de setembro, né, que é o mês de prevenção de suicídio, mas na minha cidade nós temos, em alguns casos, aumento de 40% a 60% nos casos de suicídio de pessoas que já estavam em alguma dimensão da depressão, por exemplo. Aumento de borderline demais, que é o esgotamento nervoso, né, pais e mães que não aguentam mais. E um caso muito interessante, prof, tem a ver, por exemplo, com as crianças especiais.
pais de autistas, pais de síndrome de Down, pais de TDAH, pais de TOD. Por quê? Porque antes, quando a coisa apertava, a clínica e as escolas, elas funcionavam meio que como um cano de escape para essa criançada. E agora o pai e a mãe estão sozinhos no negócio. Então, eles têm procurado muito também nesse sentido o autoconhecimento e não só o conhecimento da dimensão especial do filho, porque a dimensão emocional adoece a gente demais. E eu acho que nesse sentido, não é só aqui em Curitiba e provavelmente não é só no Rio de Janeiro, mas esses casos cresceram absurdamente, né? Olha só, tem uma pergunta aqui, professor. Eu vou passar, é da Rejane, acho que é isso, Rejane. E o que fazer quando a criança acha que ele é aquele personagem do desenho? Meu filho tem 3 anos e vive dizendo que é bem mais veloz do que o Sonic. Sim. Então, a primeiríssima coisa é a gente identificar a idade da criança, porque 3 anos de idade, essa criança está na fase animista, né? O que é o animismo? Animus, lá do grego, ou anima, significa vida. Então a criança põe vida em tudo. Põe vida no carrinho, põe vida no brinquedinho, põe vida na casa, no cachorro, no passarinho. Então, para ele, tudo tem vida. Entrar nessa dimensão com a criança é show de bola. 3 anos de idade é a fase para a gente brincar disso, né? Opa! Agora, o que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso? Para a criança fazer uma divisão bem categórica, bem clássica, e também entender o que é a realidade. Porque o que eu tenho visto com as crianças pequenas, né, como é o caso das crianças de 3, 4, 5 aninhos, eles são inteligentíssimos. Do ponto de vista emocional, eles são inteligentíssimos. E eles também são oportunistas, às vezes. Porque quando é conveniente, eles são pequenininhos, eles são frágeis, eles não querem fazer nada. Agora, quando o jogo vira para o lado deles, muitas vezes essa criança, ele se empodera e ele acavala no pai e na mãe, e ele só falta puxar a rédea do pai e da mãe. Então eu diria assim, papai e mamãe compreender a dimensão, né, da idade da criança. Por isso que eu acho que se aproximar de um psicopedagogo, se aproximar de um psicólogo nessa fase da vida, é muitíssimo interessante. Porque às vezes a gente não percebe, mas de 2 para 3 anos, cognitivamente, é como do Iapoque ou Chuí, né, em termos cognitivos. Para gente que é adulto, 41, 42, 45 não faz muita diferença. Mas para uma criança, 6 meses faz uma diferença muito grande. Então, no caso de 3 anos, entra no jogo, brinca com a criança, faz de conta, mas põe um limite. Agora acabou a brincadeira, agora é hora de tomar banho, agora é hora de comer, agora deixa a brincadeira de lado, desliga o celular. E assim, eu tenho falado muito para os pais e às vezes pode até parecer grosseiro à primeira vista, né? Mas a casa da gente, ela pode ser uma democracia até um certo ponto. De um certo ponto para frente tem que ser ditadura. É pai que manda, é mãe que manda e ponto, acabou. Tá certo. Tá certo, professor. Eu costumo dizer que a gente vem de uma geração com mais liberdade, os pais procuraram dar ainda mais liberdade para os seus filhos e tudo é muito negociável. Ok, eu sou a favor. Existem coisas que podem ser negociadas, mas tem coisas que são inegociáveis. Hora de comer, hora de tomar banho, horário para dormir, as regras da casa, a disciplina, os pais que devem colocar, até porque a criança não tem capacidade ainda estrutural, orgânica, né, cerebral, ainda desenvolvida para fazer isso. Então, ele precisa da ajuda do adulto para ensinar a ter rotina. Então, quando a gente até vem para essa questão aí das telas, monitorar o horário, eu creio que monitorar o horário é bem complicado nesse momento, onde não há muito para onde correr, literalmente, né? As crianças estão confinadas dentro de apartamentos e agora a gente está com um pouco mais de abertura, mas mesmo assim muita gente ainda com medo, muita gente em casa, não há escola, não há atividades. Então, como dosar isso, né? Como é que os pais podem perceber? Porque, por outro lado, a criança que fica muito também tem a possibilidade de se viciar no eletrônico, né? De se viciar
e aquela coisa ficar compulsiva, de levantar de manhã e já querer pegar o celular. Eu tenho casos assim, de Sim, criança sim, sim. próxima a mim e a gente ter que brigar. Não, e a norma foi colocada: de manhã não tem celular. Depois ela tem que usar para atividades e tal, mas de manhã. E essa criança que eu estou falando, ela tem uma certa liberdade, né? Então, dá para fazer algumas atividades. Às vezes a mãe tem que trabalhar e ela fica comigo aqui, né? Na verdade, é minha filhada, mas ela ama as telinhas e tudo, e ela tem o celular para ter aula, ela se aproveita do celular e quer usar. Quando ela está comigo, e como eu, com ela, eu estou no papel de Dinda, né? A Dinda deixa tudo. Mas eu fico numa angústia, e aí eu tento inventar outras atividades, promover atividades para tirar é, é, essa graça, esse vício, porque acaba que o celular produz uma dopamina, um prazer que eles não conseguem ver outra coisa. Então, quando você faz a Uhum. proposta, vamos descer, vamos para a rua, vamos no parquinho, vamos fazer um desenho, vamos jogar. A primeira resposta é não. Aí você, não, vamos jogar sim, vamos desligar, vamos acabar com o celular e vamos fazer outra coisa. E aí funciona, mas tem que ser um pouco de imposição, porque se deixar por conta deles, a coisa não anda. Eles ficam o dia inteiro. Então, eu Sim, a gente penso chama, que tem que ter controle, né? Não tem como deixar. sim, eu chamo isso de a síndrome da compensação. O que que é o processo de compensação e como é que funciona o sistema de prazer no nosso corpo, né? Então, quando a gente vai entrar lá no nosso sistema emocional, a gente vai olhar para o modo de operação, a gente vai ver que existem dois pulsos dentro do nosso cérebro, duas grandes energias que impulsionam o corpo para frente. A palavra emoção, emovere, significa pôr em movimento, né? Então, a emoção sempre nos põe em movimento. E quais são esses dois pulsos? O pulso de dor e o pulso de prazer. Pulso de dor e pulso de prazer não tem equiparação. Dor é muito maior do que prazer. Tanto que quando a gente chega num lugar que a gente não conhece, o primeiro instinto da gente sempre é de defesa. Você não sabe quem é ninguém. Você chega num espaço, você primeiro avalia quais são os danos que você pode causar. E dor e prazer tem uma proporção de 10 para 1. O que é a síndrome da compensação? A síndrome da compensação é quando você inverte essa lógica. Tudo na vida segue essa mesma lógica que eu falei agora. Você trabalha primeiro para receber o teu salário depois. Você estuda primeiro para receber o seu certificado depois. Só que o que nós vemos hoje? As pessoas, a síndrome do cartão de crédito também, né? O que o cartão de crédito permite você fazer? Gastar antes para depois ter que pagar. E este pagar depois faz com que essa dor seja muito pior. Imagine que você receba todo o dinheiro antes para depois você trabalhar. Você vai trabalhar com muito mais pesar. Trabalhar para pagar conta é muito mais doloroso do que trabalhar para juntar dinheiro para comprar a sua casa, para comprar o seu carro, né? E as crianças hoje, elas têm muito desse processo no seu dia a dia. Então, quando a mamãe diz assim, por exemplo, olha, você primeiro joga aí no seu tablet, no seu celular, depois a gente vai tomar banho. É o contrário. Você vai tomar banho primeiro e depois você pode fazer as suas coisas. Você vai almoçar primeiro, depois você vai fazer as suas coisas. A inversão nessa síndrome da compensação faz com que as crianças fiquem com um nível de tolerância à frustração muito baixo. Eu vou te contar uma história só para você ter uma ideia de como é que isso foi na minha vida. Eu morei muitos anos no interior, eu nasci numa cidade muito pequena e a cidade mais perto ficava 30, 40 quilômetros de estrada de chão para poder chegar. Então não era muito comum a minha família ir até a cidade, né? E naquela época, o meu avô, meu pai, eles tinham dinheiro sempre na virada do ano, que é quando eles escolhiam o milho, o feijão e assim por diante. Então, o que meu avô fazia? Ele ia lá e comprava o nosso presente de Páscoa e já comprava o presente de aniversário e de Natal na mesma pegada. Agora você imagine que esse presente estava em cima de um armário. E eu não lembro nenhuma única vez, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus primos, de mexermos no presente. A gente ficava elucubrando o que pode ter lá dentro, o que pode ser e tal.
mas eu não lembro de ninguém ter mexido em nada, nunca. Se você fizer isso hoje com uma criança, comprar o presente dela, deixar visível em cima do guarda-roupa e falar, não mexa, você mata ele de ansiedade. Por quê? Porque hoje é tudo imediatismo, é tudo agora, é tudo nesse momento. Então, eu diria para os pais que estão nos ouvindo agora, que algumas coisas são muito simples da gente fazer em casa, né? Por exemplo, se a comida tá pronta e você tem a criança sentada na mesa, mas falta um adulto chegar, faz ela esperar o adulto chegar. Essa tolerância à frustração faz parte da vida. Hoje, não. A gente serve a criança primeiro, a gente dá o pedaço melhor primeiro, a gente serve a comida melhor primeiro. Eu lembro que meu pai, quando sentava na mesa, pode parecer egoísmo, mas tinha um sentido nisso. Meu pai sentava na mesa e ele se servia primeiro, pegava a melhor parte para ele primeiro, aí a minha mãe, aí a minha avó, aí o meu avô, não sei o quê, e o que sobrava ficava pra gente. Na minha cabeça, quando eu via isso, eu pensava assim, o dia que eu crescer, eu vou pegar a coxa primeiro, não tem a menor sombra de dúvida. Agora, se você dá a coxa da galinha para a criança já no começo, ele quer o quê? O que ele está buscando? Qual é o prazer que ele está buscando? Percebe? Então, existem algumas questões simples que dá para fazer em casa para tornar a criança autossuficiente emocionalmente para que ela faça as coisas, na maior parte das vezes, até sozinha, né? Nossa, muito bacana isso, muito bacana essa tua abordagem, porque o que a gente vê é justamente as crianças não conseguem adiar a recompensa, querem tudo para agora, e com isso se frustram muito rápido, e pior, elas não conseguem persistir num propósito. Sim. E aí, a possibilidade de realização, de estudar para uma prova, para um concurso, de almejar uma profissão, né? Porque a gente vai trabalhando com criança e com adolescentes. E aí a gente percebe que todo esse processo, como começou muito cedo, para você desconstruir, né? No momento que esse adolescente já está ali para enfrentar um Enem, uma universidade, fazer uma escolha profissional, ele não sabe lidar. Ele não sabe lidar com a questão de desafios que a vida vem, né, submeter qualquer pessoa. Então, a educação, ela precisa tá calcada nesse tipo de coisa. E muito interessante, porque quando eu pensei nessa live e tudo, eu falei assim, nossa, nós vamos falar de um tema que eu acho que, assim, que é altamente importante. Na verdade, eu tenho trazido temas para cá, tenho debatido muito sobre esses assuntos, mas eu percebo que poucas pessoas se interessam, infelizmente, né, de virem para debater, para trazer questões, para conversar. Eu vejo que a mídia pouco estimula esse tipo de abordagem, de reflexão que a gente precisa fazer, porque a gente está criando uma nova sociedade, né? A gente está formando indivíduos o tempo todo. Então, e que a gente agora, por que essa preocupação mais do que nunca? Porque as coisas mudaram muito rapidamente, né? Com esse uso das tecnologias, tudo ficou muito mais acessível por um certo ângulo. Por outro, o medo que há em nós que somos da área são perdas irreversíveis. Que a E gente são não irreversíveis. consegue. Exatamente. Muitas vezes são irreversíveis. Sim, porque não dá para desconstruir um sujeito, né, que foi formado com, com outros valores, com outras ideias, com outro comportamento. Então, é muito difícil de mudar. Até biologicamente falando, viu? Até a questão corporal. Hoje a gente tem, por exemplo, uma questão que eu tenho analisado aqui com alguns colegas ortopedistas em relação à questão postural mesmo, né? Só para vocês terem uma ideia de como é que isso é interessante. Eu vou virar aqui de lado para você poder entender aonde que eu quero chegar, né? Nós temos a coluna vertebral, e a coluna vertebral ela começa num osso enorme lá na parte de baixo, que é o nosso sacro, ele é um negócio enorme assim, e ela vai se afunilando, até que aqui em cima, quando se conecta ao nosso crânio, ela
a passagem dentro do canal da nossa coluna vertebral é do tamanho de um tubo de caneta, né? E o osso que conecta a coluna vertebral ao crânio é um osso chamado esfenoide. E o esfenoide ele tem uma função muitíssimo importante. Ele controla o fluxo do líquido cérebro-espinal, né, desse movimento, que, por exemplo, controla todo o nosso processo de a gente estar de pé ou estar deitado, liga sistema nervoso simpático, parasimpático, está dormindo, está acordado. E quando você fica muito tempo com a tua cabeça nessa posição, deste jeito, você interfere na conexão do esfenoide com a coluna vertebral. Isso mexe com a dimensão corporal da pessoa, a pessoa começa a perder o seu equilíbrio, não dorme direito, alguns hormônios com o esfenoide nessa posição não são devidamente produzidos, como é o caso da dopamina, e a gente começa a ver, por exemplo, situações na adolescência que não eram comuns há alguns anos, uma depressão. A depressão nesse período, né, da adolescência tem se tornado absurdo. As crianças com automutilação, autocorte, né, tem crescido demais. E isso tem a ver não só com o uso da tela, mas com a própria posição ortopédica da cabeça e você ficar olhando para a tela por muito tempo. E isso é irreversível. Se o osso crescer desse jeito, você não volta mais atrás. Veja, tem impacto em tudo, né? Júlio, olha, eu penso que essas contribuições, a tua fala, esse nosso bate-papo aqui, ele é assim, preciosíssimo. Só que, como eu te falei, eu não vejo as pessoas muito preocupadas, eu não vejo profissionais assim engajados como deveria, porque nós aqui da área nos deparamos com adolescentes doentes de uma forma assim que muito me entristece, sabe? E eu penso, o que poderia ser feito para a gente orientar, né? Como que a gente pode contribuir para que esses pais tenham essas noções, escutem essa nossa fala, né? Para que eles façam um bom uso das tecnologias, ocupem de uma forma melhor esse tempo ocioso dos jovens. Se tem, sei lá, você pensa em alguma coisa, o que poderia ser feito? Só tem uma praga que precisa ser extinta da humanidade. Se chama ignorância. À medida que as pessoas elas passam a conhecer, elas passam a entender, elas passam a fazer esse processo que nós estamos fazendo agora, né? De pegar pessoas especialistas em várias áreas e realmente investir em termos de conhecimento. Eu vou lhe dar, assim, duas ou três opções de coisas simples que a gente faz em casa. Está previsto na lei, existe regulamentação para isso, mas a gente não sabe porque não é interesse da mídia divulgar esse tipo de coisa. O que é interesse da mídia? O interesse da mídia é você colocar uma videocassetada em que a pessoa vê outro ser humano tomar um tombo violento, se quebrar todo e se rachar de rir de uma coisa como essa. Detesto aquilo. Isso é o cúmulo do absurdo, né? Vou te dar alguns exemplos. O nosso celular, assim como as telas de LCD, de tablet, computador e televisão, por lei, precisam ter, todas que são vendidas no Brasil, são regulamentadas pela Anvisa, precisam ter uma coisa chamada filtro de luz azul. Se você pegar o teu celular na área de configurações, você vai ver que na primeira tela já aparece filtro de luz azul. As pessoas não fazem a menor ideia de por que esse negócio está lá. Isso aqui é um isqueiro, né? Para a gente acender fogo. Se você acender o fogo, você vai ver que existem duas cores bem visíveis aqui. Existe um amarelo e existe o azul. O azul é a parte radioativa da chama. O que é radioativa? É onde a chama está mais intensa. Se você pegar o maçarico e começar a colocar ele no mais potente, ele fica azul. Se você ligar o fogo do seu fogão a gás, fica azul. Pois muito bem. O ser humano é o único ser em toda a natureza que conviveu com o fogo durante milhares de anos.
Então nós desenvolvemos uma programação genética para reconhecer no fogo de cor azul perigo. Se você olhar para as telas de computador, você vai ver que como essa luz ela é radioativa, ela vai longe, né? Um ponto de luz azul na escuridão é enxergado a mais de 1,5 km, para você ter uma ideia. Um pontinho de luz azul, de tão longo que é o espectro dessa cor. Então as telas têm o azul para ficar mais visível, né? Só que, se você mexeu no celular antes de dormir e ele não tinha filtro de luz azul, você vai ativar em você o teu sistema de defesa. Na natureza, isso teria um sentido. Se você for dormir e tiver um leão rondando o seu acampamento, não faz sentido dormir profundamente, porque senão o leão come você virou comida de leão. O que o corpo faz? Ativa o sistema de defesa, você fica no sono leve. Todo mundo que é mãe já passou por isso, porque os primeiros 6 meses de amamentação, a prolactina que gera o leite na mãe faz com que o nível de atenção da mãe fique extremamente raso. Então a mãe com qualquer barulhinho se acorda, né? E esse processo faz com que a gente não durma. E se a gente não dorme, a gente não aprende, a gente não produz o hormônio do crescimento. Então veja, é uma coisa ridiculamente simples. Filtro de luz azul. Pegou o celular, filtro de luz azul. Segunda coisa importante, e isso eu vou fazer questão de medir aqui com vocês, para vocês observarem que aquilo que eu estou falando faz algum sentido. Isso aqui é um medidor de energia eletromagnética. Olha aqui, ó. Então, ele mede energia eletromagnética e ele mede radiação. São 2 índices aqui, né? O de cima e o de baixo. O nosso corpo aguenta uma voltagem por metro de onda eletromagnética de 30 volts por metro. 30 volts por metro. Eu estou medindo vocês aqui porque eu estou falando no meu celular aqui, ó. 30 volts por metro. Olha o quanto que o meu celular gera, só ele sozinho. 215. Se você colocar ele mais perto ainda da área que ele está, que você está, por exemplo, carregando o seu celular, essa voltagem, eu vou colocar meu carregador aqui, porque eu nunca uso ele no carregador, vocês já vão entender por quê. Mas eu vou colocar aqui no meu carregador e vou medir a radiação. Olha, a radiação aqui está 0, tá vendo? Está 0. Eu vou medir a radiação aqui só para vocês terem uma ideia. A voltagem por metro e a radiação. Olha, o nosso corpo aguenta 30 volts por metro. Foi para quase 500. O nosso corpo aguenta 0,03 microtesla de radiação. Olha aqui quanto que nós estamos gerando de radiação num carregador de celular. Nós estamos falando de 6,35 microtesla. De 0,03 para 6,35. Nós estamos falando da casa dos milhares de vezes a mais o que o nosso corpo aguenta. Então, o que me dá desespero de ver as crianças fazendo? Usando o celular enquanto está carregando. Gente, isso é dramático. Tira o celular do quarto dessa criança. Tira o celular do seu quarto. A radiação que tem ali dentro, principalmente à noite, quando a referência do nosso cérebro é de que não tem sol, portanto o corpo não tem defesas para a radiação. Durante o dia nós temos, porque o sol ativa uma glândula que nós temos aqui atrás dos olhos, chamado núcleo supraquiasmático, e o corpo dá jeito de mandar a radiação em excesso embora. À noite não tem isso. Então você imagine que biologicamente nós estamos falando de processo de atenção, nós estamos falando de processo de foco, memorização, capacidade de permanência num determinado assunto por 40, 50, 60 minutos. Tudo isso vai para o saco quando a criança não dorme direito ou tem o celular no quarto à noite. Então, eu diria assim, ó, dois cuidados básicos. Celular tem que ter limite de horário. 8 horas é limite de horário e acabou, não tem conversa. Tira o celular e acabou. Depois para não dormir, dá um tempo, dá umas 2 horas, não é isso? Pelo menos? Em média. Antes de dormir. Uhum. À noite, já deixa o filtro de luz azul ligado. Deixa para ele ligar automaticamente às 6 horas da tarde. Se você não achar no teu celular, você pode baixar um app que tem aí chamado Blue Light Filter, que é o filtro de luz azul. Já deixa ele programado para 18 horas, ele deixa um pouquinho mais escura,
mas você não tem tanto esse problema. Segundo, usar celular carregando, usar computador na tomada é só se você realmente precisar. Você viu que eu precisei conectar o meu celular no carregador, porque eu não uso ele carregando de jeito nenhum. Se eu fizer isso, a radiação que vem pelo fio, imagina, vem direto aqui para o meu cérebro. Isso é um problema sério. Então, coisas simples, mas que o pai e a mãe têm que se impor e acabou. Ponto. Senão, o drama vai ser sempre deles, né? Depois, lidar com transtorno emocional, olha, eu que trabalho com isso todo santo dia, posso dizer para você, é bem pior do que você proibir, por exemplo, o uso do celular. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu digo assim, ó, fique amarelo de vergonha na frente do seu filho em tirar o celular dele, para você não ficar depois roxo de raiva. É verdade, é verdade. E como fazer um uso, além dessas dicas que você deu, né? Vamos deixar aqui umas sugestões para os pais. Bom, primeiro de atividades que possam ser feitas sem as telas, né? O que que os pais podem fazer? A gente está com muito pouco tempo, a gente tem assunto para falar por muito tempo, né, É professor? verdade. E é uma delícia, eu adoro, ficaria aqui horas. Mas assim, a gente sabe aí que o celular é útil para fazer videochamada, para essa live maravilhosa que está acontecendo, conteúdos calmos, positivos. Uma coisa bem importante que não deu tempo da gente falar é também do uso das redes sociais, né? A gente acabou de ter aí essa mega divulgação Produção. Uhum, uhum. do dilema das redes sociais, né? A gente assiste, me angustiou muito, eu não consegui ver todo ele, né? Percebendo essa manipulação e percebendo que nós somos adultos, ainda temos um discernimento, mas que nós temos crianças que estão completamente à mercê dessa manipulação. Quem não assistiu e tem filho, acho válido assistir. O Dilema das Redes Sociais, está no Netflix. Mas, assim, eu não vejo a internet, as telas, como uma vilã. Eu vejo que, como você falou muito bem, a gente precisa se imbuir de conhecimento, né, de bom senso, de força, para lidar com os nossos jovens de uma forma mais assertiva e não Uhum. sendo permissivo, né? Porque permitindo, a gente não vai estar ajudando, a gente vai estar atrapalhando. Muitos pais, eu contei que uma vez numa live que eu conheci uma mãe que eu era coordenadora de escola, o menino tinha 6 anos, dava problema pra caramba, nossa senhora, ele era caso psiquiátrico. E aí a mãe falou, não sei por que ele é assim. Eu e meu marido, antes dele nascer, combinamos de nunca dizer não para ele. Que absurdo. Desse jeito. Por que ele é assim? Porque ele não sabe lidar com frustração nenhuma. Sabe? Então os pais precisam de orientação. E eles precisam entender que precisam de orientação. E a gente está aqui para isso, para ajudar sempre que for possível. Então, assim, a mãe que perguntou do Sonic, mostra outros personagens, já vai fazendo a diferenciação do que é real, do que é imaginário. Faz ele perceber que ele não tem asas, que outros animais têm asas, que ele não voa, porque é importante, é aquilo que você falou, eles nessa idade, eles ainda têm uma dificuldade muito grande de separar o que é real do que é imaginário, né? São muito inventivos, dão vida a objetos e se sentem parte desse mundo fantasioso. Então é muito importante que nós, adultos, demos a eles as diretrizes, o comando, as regras, os ensinamentos, né? E Uhum, muitas vezes eu uhum. sinto os pais temerosos ou sem saber como agir. E é para isso que a gente está aqui. E aí, professor, como que é possível essa família se preservar, né? Preservar esse convívio socioemocional nesses tempos, né? O que que você gostaria aí de deixar? A gente tem 6 minutos para a gente concluir aqui a nossa fala. Jogos, uso de jogos. O Ai, que jogo mais legal. pedagógico que existe no planeta se chama truco.
O truco você trapaceia, você aprende a se frustrar, você mente, você grita, você brinca, você joga em 2, em 3, em 4. Existe truco que você joga em 5. Tudo que você consegue colocar num jogo que não seja eletrônico, que seja um jogo físico, que você pare. Ali tem estratégia, ali você mexe com função cognitiva, ali você mexe com função executiva, ali você mexe com função conativa. Assim, ó, quem nunca jogou truco na faculdade, né? Quem nunca jogou um xadrez na hora do intervalo, talvez não saiba do que eu estou falando, mas esses jogos, eles trazem uma dimensão de vivência para casa gigantesco. É um negócio de desenvolvimento absurdo. Eu, se pudesse, eu diria assim, ó, que o truco tinha que ser obrigatório nas escolas, porque a gente aprende muita coisa ali. A gente aprende muito. Você aprende matemática, você aprende português, você aprende história. E existe hoje uma gama de jogos muito grande nesse sentido. Eu, Júlio César, sou um grande produtor de jogos, justamente porque eu acredito que essa dimensão do jogo possa efetivamente mudar muito a nossa dimensão de atividade em casa. Por exemplo, o meu jogo mais conhecido se chama Trunfo das Emoções. Sabe aquele jogo antigo do Super Trunfo? Então, eu tenho o Super Trunfo, só que com emoções. Para que a criança, além de jogar, além de brincar ali, ela vá aprendendo aos poucos diferenciar alguns processos A emocionais. reconhecer, Por exemplo, porque a criança não reconhece emoção, né? não. Se você perguntar, por exemplo, até para um adulto, né? Qual que é a diferença entre o nojo e o asco? Ninguém sabe. Se você perguntar a dimensão da raiva ou a dimensão do ódio, as pessoas não sabem diferenciar, porque a gente mais ou Nem menos o que é vive emoção aquilo. do que é sentimento. Não. E o brincar, ele ajuda muito nesse sentido. Então, eu diria assim, uma das estratégias mais acertadas que a gente poderia fazer é jogo físico. Jogo físico. Brinca, carta, faz o que quiser, mas faz o jogo. Brincadeira em casa, um monte de coisa, né? Sim, sim, maravilha, isso mesmo. Brincar, gente, brincar muito, inventar, levar para a cozinha, né, fazer comida e jogar com a palavra aí tem que descobrir uma música, uma palavra que comece com tal letra, com tal sílaba. Criem, inventem, se reinventem, porque isso traz muito mais ânimo, vivacidade, mais qualidade de vida, né, e mais prazer e saúde para essa garotada. Rapidamente ainda falando sobre os pais que se sentem muito ansiosos, né, para acertar e querendo acertar o tempo todo. O que fazer? O que você recomenda, professor? Impossível acertar o tempo todo. Nem o mais perfeito dos anciões, nem o mais perfeito dos santos acertou o tempo todo. Isso é impossível. E nenhum pai dá, nenhuma mãe dá aquilo que não tem. Eu tenho recebido muitas propostas assim de pais e mães no sentido assim: professor Júlio, eu preciso que você ensine meu filho a ter inteligência emocional. Eu falo, não, você que tem que aprender. Porque se você é o reflexo do seu filho é o seu reflexo, se os dois funcionam, pense que a palavra reflexão é uma dobra sobre si mesmo, né? Então a criança vai usar o pai e a mãe muitas vezes como reflexo. Então eu tenho direcionado bastante do meu trabalho hoje no programa Escola para Pais, porque ninguém aprende a ser pai na escola, a gente aprende na prática. Então uma escola para pais, para a gente aprender essas dimensões. O brasileiro ainda tem uma dificuldade muito grande de investir em si mesmo, em autodesenvolvimento, né? E a gente deveria fazer isso. Então, a minha recomendação para os pais: procure ajuda, procure conhecimento, compre um livro, faça um curso, encosta num psicólogo, encosta num psicopedagogo, que essa galera estudou para isso e sabe o que fazer e com certeza vai te orientar. Maravilha, professor. Muito obrigada, Júlio. Adorei a live. Ficaria aqui. Eu acho que o Instagram vai cortar a gente, porque aqui no meu já são 58 minutos de live. Eu queria te agradecer demais, agradecer a todos os participantes. Eu queria encerrar com uma poesia que eu recebi hoje. Eu falei, vou levar para a nossa live para encerrar. Faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo, reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar.
faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta, enfim, faz da tua casa um local criativo de amor.